Temos aqui uma função racional x² menos 3 sobre x menos 2. Aliás, uma função que possui uma assíntota oblíqua. Isso porque o grau do numerador é maior em uma unidade que o grau do denominador. Nós vamos fazer uma divisão polinomial para encontrar essa assíntota oblíqua em breve, porém, vamos começar aqui pela análise do domínio. Dado que nós temos uma divisão por x menos 2, nós não podemos dividir por zero, portanto, x menos 2 deve ser diferente de zero, o que equivale a dizer que x deve ser diferente de 2. Aqui nós teremos uma assíntota vertical. E a equação dessa assíntota é x igual a 2. Partindo agora para os interceptos, para encontrar o intercepto y, nós fazemos x igual a zero, ou seja, calculamos f de 0, 0² menos 3, sobre 0 menos 2, que é igual a 3 meios. Portanto, a nossa curva passa pelo ponto 0, 3 sobre 2. Para encontrar o intercepto x, que na verdade serão 2, nós fazemos y igual a 0 ou f de x igual a 0, o que nos permite escrever que x² menos 3 sobre x menos 2 é igual a 0. Multiplicamos em cruz x menos 2 por 0, ficando assim com x² menos 3, que é igual a 0, x² igual a 3, portanto x é igual a mais e a menos raiz de 3. Temos aqui então dois pontos, raiz de 3,0 e menos raiz de 3,0. Analisando agora a simetria, calculamos f de menos x e comparamos com f de x e menos f de x. Substituindo menos x na equação original, nós ficamos com menos x ao quadrado mais 3 sobre menos x mais 2, que é igual a x ao quadrado mais 3 sobre menos x mais 2. E isso é diferente de menos f de x e também não é igual a f de x, portanto, a função não é par nem ímpar. Vamos agora para o cálculo da primeira derivada e análise do crescimento e decrescimento dessa função, e em seguida a localização dos pontos de máximo e de mínimo. Se o nosso f de x é igual a x² menos 3 sobre x menos 2, nós devemos aqui utilizar a regra do quociente nessa derivação, u' menos uv' sobre v ao quadrado, sendo que u é a nossa função de cima, cuja derivada, aliás, é igual a 2x, e o nosso v é igual a x menos 2, cuja derivada é igual a 1. Portanto, f' de x é igual a 2x, x menos 2, menos x² menos 3 vezes 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Fazendo a distributiva, nós ficamos com 2x² menos 4x menos x² mais 3 sobre x menos 2 ao quadrado, que equivale a x² menos 4x mais 3 sobre x menos 2 ao quadrado, que pode ser fatorado ainda mais para x menos 3, x menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Essas duas formas, elas são equivalentes. Uma delas será mais oportuna para encontrar os pontos críticos, no caso, essa segunda forma aqui, e a outra para prosseguir com o cálculo da segunda derivada. Nós vamos utilizar essa aqui, mas lembrando, elas são equivalentes. Portanto, como dito anteriormente, nós vamos encontrar o ponto crítico ou os pontos críticos fazendo f' de x igual a 0. Portanto, nós teremos x menos 3, x menos 1 sobre x menos 2 ao quadrado igual a 0. Multiplicando em cruz, nós ficamos com x menos 3 vezes x menos 1, que é igual a 0. Temos então aqui dois pontos críticos, x igual a 1 e x igual a 3. O nosso varal de sinais nos dirá se esses pontos são pontos de máximo ou se são pontos de mínimo local. E aqui vale um comentário muito importante que muitos alunos e até alguns professores esquecem de comentar ou esquecem de explicar, e é o fato de que todas as restrições no domínio devem ser incluídas tanto no varal de sinais da primeira derivada quanto da segunda derivada. Portanto, nós temos que incluir aqui o nosso 2, para que esse 2 não fique parecido com um ponto crítico ou com um ponto encontrado fazendo f' de x igual a 0. Você pode colocar uma linha pontilhada. O que você não pode fazer é usar o 2 para o cálculo de f' de x. Você precisa usar um valor menor do que 2 e um maior do que 2. Serão 4 análises aqui. Nós podemos fazer, por exemplo, 0, 3 sobre 2, 5 sobre 2, ou 1,5 e 2,5, e depois 4. Fazendo, por exemplo, f' de 0, nós encontramos 0 menos 3, 0 menos 1, sobre 0 menos 2 ao quadrado, que é um número positivo. Portanto, aqui a função é crescente e nós partimos aqui para o cálculo da segunda, da análise da derivada num segundo ponto,
podemos fazer aqui 3 sobre 2. Um último exemplo, nós ficamos com menos 3 sobre 2, proveniente do 3 sobre 2 menos 3, vezes 1 sobre 2, sobre um número positivo. Independente do x que você jogue aqui no denominador, você leva esse termo ao quadrado, portanto, o denominador é sempre positivo. Se nós temos um número negativo dividido por outro positivo, nossa resposta é menor do que zero. E aqui nós temos um intervalo onde a função é decrescente. Continuando, você encontrará que a função é decrescente e depois ela é crescente. Portanto, em x igual a 1, nós temos um máximo e em x igual a 3, nós temos um mínimo local. Caso você queira encontrar o ponto exato, as coordenadas exatas desse ponto, você substitui no f de x, calculando f de 1, que é igual a 1 ao quadrado menos 3, sobre 1 menos 2, que é igual a menos 2 sobre menos 1, igual a 2, e calcula também f de 3, que no caso é igual a 6. Portanto, os pontos de máximo e mínimo são 1,2 e 3,6. Temos aqui mais algumas informações sobre a nossa função. Vamos agora para a análise da concavidade. Terminaremos com as assíntotas e depois esboçaremos a nossa curva. Sabendo que a primeira derivada pode ser escrita nessas duas formas, nós escolheremos essa aqui para calcular a segunda derivada. Isso porque nós utilizaremos a regra do quociente novamente. Nós temos que u é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3, portanto, o' é igual a 2x menos 4. Da mesma forma, se v é x menos 2 ao quadrado, v' é igual a derivada de x menos 2 ao quadrado, utilizando a regra da cadeia, 2 vezes x menos 2 ao expoente 2 menos 1, que no caso é o expoente 1, que você não precisa escrever, claro, vezes a derivada de x menos 2, que é igual a 1, portanto, v' é igual a 2x menos 4. Ficamos então com f duas linhas de x igual a u' vezes v menos u vezes v' sobre v ao quadrado. No caso, nós teremos aqui x menos 2 à quarta no denominador. Simplificando o numerador, nós ficamos somente com 2x menos 4. E aqui nós temos x menos 2 à quarta. Nós podemos fazer uma simplificação colocando 2 aqui em evidência. Nós temos um fator x menos 2 no numerador, que pode ser cancelado com um dos fatores x menos 2 do denominador, ficando assim, f duas linhas de x igual a 2 sobre x menos 2 ao cubo. Calculando onde f duas linhas de x é igual a zero, nós não encontraremos nenhum valor, isso porque 2 sobre x menos 2 ao cubo nunca é igual a zero. Se nós multiplicarmos aqui em cruz x menos 2 ao cubo por zero, nós encontramos 2 igual a zero, e claro, 2 não é igual a zero, portanto nossa equação nos mostra que não existe solução para f duas linhas de x igual a zero. E é exatamente aqui que nós vamos entender por que colocar a restrição do domínio no varal da primeira e da segunda derivada é tão importante. Caso você não coloque a restrição no domínio, você tenderá a pensar que qualquer valor de x lhe fornece a concavidade para todo esse intervalo. Então, por exemplo, se você jogar aqui 0, f, duas linhas de 0, que é igual a 2 sobre 0 menos 2 ao cubo, é menor que zero, portanto, durante todo esse intervalo, a função é côncava para baixo, o que não é verdade. Nós temos que analisar um outro intervalo depois de x igual a 2, jogando aqui, por exemplo, 3. E calculando f duas linhas de 3, você encontra 2 sobre 3 menos 2 ao cubo, que é igual a 2, e claro, esse número é positivo. Portanto, a função é côncava para baixo de menos infinito até 2 e côncava para cima de 2 até mais infinito. Agora que já analisamos a concavidade, vamos passar para as assíntotas. Nós já encontramos também a assíntota vertical, porém nós temos que calcular os limites para x tendendo a 2 pela esquerda e pela direita. Também precisamos encontrar a assíntota oblíqua, fazendo uma divisão polinomial. Começando pela análise próximo à assíntota vertical, nós vamos analisar a função x ao quadrado menos 3 sobre x menos 2 para x tendendo a 2 pela direita e x tendendo a 2 pela esquerda. É conveniente você pensar em um número tendendo a 2 pela direita, como por exemplo 2,000001, e analisar o que acontece caso você tenha esse número. No numerador, fica mais fácil analisar. Aqui você terá um número que é aproximadamente igual a 4, 2 ao quadrado, menos 3, portanto, todo esse retângulo tenderá a 1. Porém, no denominador, você terá um número um pouquinho maior que 2, menos 2, portanto, um número que é quase zero, porém, ele é positivo.
Quando nós dividimos 1 por um número que é quase zero, porém positivo, esse número aumenta muito e continua positivo. Portanto, o nosso limite é igual a mais infinito. Pela direita, a função tende a mais infinito. Vamos agora analisar o limite de baixo. X tendendo a 2 pela esquerda, nós podemos pensar como 1,99999, vários noves aqui. Novamente, aqui no numerador fica um pouco mais fácil analisar. Nós temos um número próximo de 2, que ao quadrado menos 3 vale 1, ou próximo de 1. Porém, no denominador, nós temos um número que é muito próximo de zero, porém negativo. Quando nós dividimos 1 por um número muito próximo de zero, porém negativo, nós temos um número muito grande em magnitude, porém negativo. Portanto, o nosso limite tende a menos infinito. E como já havia sido analisado anteriormente, aqui nós temos uma assíntota vertical, x igual a 2. Essa é a equação da nossa assíntota vertical. Último trecho agora desse longo exercício. Aliás, todos os exercícios de esboço de curva são muito longos. Nós vamos analisar a assíntota oblíqua. Nós temos aqui uma assíntota oblíqua porque nós temos uma função racional cujo grau do numerador é uma unidade maior do que do denominador. Essa é uma condição onde aparecem assíntotas oblíquas, porém não é só nesse tipo de função que elas aparecem. Esse é um caso. E a maneira que nós extraímos essa assíntota oblíqua é fazendo uma divisão polinomial. Nós dividimos x ao quadrado menos 3 por x menos 2. Lembre-se que em uma divisão polinomial você sempre tem um sinal de menos aqui escondido. Portanto, os fatores que você utiliza aqui na multiplicação, eles devem levar em consideração que você fará uma subtração em seguida. Portanto, nós teremos aqui como primeiro fator x, e multiplicar x por x menos 2 fornece x ao quadrado menos 2x. Como nós temos uma subtração, nós teremos x ao quadrado menos x ao quadrado, que é igual a zero. Teremos zero, porque nós não temos nenhum fator com x no numerador, menos 2, portanto 2x positivo. E aqui menos 3 menos zero, que é igual a menos 3. Próximo fator, 2 positivo. Isso porque nós temos uma subtração da mesma forma. E multiplicamos agora 2 por x menos 2. 2x menos 4. Temos então 2x menos 2x, que é igual a zero, e em seguida menos 3 menos 4, que é igual a 1 positivo. Portanto, x ao quadrado menos 3 sobre x menos 2 pode ser reescrito como x mais 2, que está aqui, mais o resto, 1 sobre x menos 2, que está aqui, o nosso divisor. Portanto, a reta y igual a x mais 2, o nosso quociente, nos mostra a assíntota oblíqua. Apenas uma informação que eu acabei esquecendo de escrever aqui. Dado que x igual a 2 não está no domínio, x igual a 2 aqui não é ponto de inflexão, portanto, cuidado. Vamos agora reunir todas as informações do exercício e agregá-las no gráfico ou no esboço da nossa curva. Então vamos lá, nós temos uma função racional que possui uma restrição no domínio em x igual a 2, que passa pelos pontos raiz de 3, 0 e menos raiz de 3, 0, são os interceptos x, que tem um intercepto y, 0, 3 sobre 2, uma função que não é par e nem ímpar, uma função cujo varal de sinais aqui da primeira derivada obedece essa configuração, possui também essas concavidades, possui uma assíntota vertical em x igual a 2 e uma assíntota oblíqua y igual a x mais 2. Reunindo todas as informações e também, claro, quase esqueci aqui dos limites. Quando x tende a 2 pela direita, a função tende a mais infinito. E quando tende a 2 pela esquerda, a função tende a menos infinito. Nós temos a seguinte curva. Começando pelo esboço aqui das nossas retas, das nossas assíntotas. Aqui a reta x igual a 2. E aqui y igual a x mais 2. Nós ficamos então com a seguinte curva. Podemos marcar aqui também os pontos de mínimo e de máximo local, marcando também os interceptos x, aqui ficou um pouquinho fora de escala, menos raiz de 3 e raiz de 3 positivo. Aqui nós temos o ponto 1,2, aqui o ponto 3,6, nosso mínimo local. E é isso, esse é o esboço da nossa curva.